Ana Castela e o caos na estrada. O silêncio que tomou conta de Bom Retorno naquela tarde de terça-feira era o tipo de silêncio que precede um desastre natural daqueles que mudam o mapa de uma cidade para sempre. Luan estava parado num canto da sala sentindo o próprio sangue pulsar nas têmporas com uma força que ele nunca tinha experimentado antes e o motivo tinha nome e sobrenome. Ele observava Eduarda do jeito que um náufrago observa a última tábua de salvação se perdendo nas ondas do mar. Só que Eduarda não estava olhando para ele. Os olhos dela, que antes eram o porto seguro de Luan, agora brilhavam de um jeito diferente e perigoso toda vez que Leandro cruzava o recinto. Luan notou cada detalhe mínimo. Ele viu como a respiração dela mudava de ritmo e como ela desviava o olhar rapidamente sempre que alguém parecia perceber a eletricidade que emanava dela em direção ao rival. O interesse de Eduarda por Leandro não era apenas um flerte passageiro ou uma curiosidade boba de quem quer ver o novo. Era algo profundo, algo que vinha de um lugar que Luan não conseguia mais alcançar e isso doía mais do que qualquer ferida física. Ele sentia o peso da traição invisível corroendo a confiança que ele levou anos para construir. O peito de Luan subia e descia com força enquanto ele tentava processar que o homem que ele sempre considerou uma ameaça distante agora estava ocupando os pensamentos da mulher que ele ama. E o pior de tudo era o silêncio de Eduarda que confirmava cada suspeita de Luan sem precisar dizer uma única frase. Enquanto o coração de Luan se despedaçava em 1000 pedaços no canto da sala, a situação nos escritórios da empresa de Roney era de puro terror psicológico. O empresário estava sentado com a cabeça entre as mãos, sentindo o peso do mundo esmagar seus ombros. O fracasso não era mais uma possibilidade remota, mas sim uma sombra gigante que cobria todo o seu futuro. As dívidas estavam batendo na porta, os credores não paravam de ligar e o nome que ele levou uma vida inteira para erguer estava prestes a ser jogado na lama da falência. Foi quando a porta se abriu devagar e Zilá entrou com aquele passo firme de quem sabe que detém o poder da vida e da morte nas mãos. Ela se aproximou de Roney com uma calma que chegava a ser insultante diante do desespero dele. Zilá olhou bem fundo nos olhos suados do empresário e deu uma garantia que fez o ar gelar no escritório. Ela prometeu com uma frieza cortante que impediria o fracasso dele de qualquer maneira. Zilá garantiu que não deixaria o império de Roney ruir, mas o jeito que ela disse aquilo deixou claro que o preço dessa salvação seria algo que ele talvez não estivesse disposto a pagar. O pacto estava selado no olhar de Zilá e Roney sentiu que ao aceitar aquela ajuda ele estava entregando a chave da sua alma para uma mulher que não conhece o significado da palavra piedade. Mas como se a pressão psicológica não fosse suficiente, a natureza e o destino resolveram dar um golpe de misericórdia nos planos de Roney. Alaurzinho chegou correndo com o rosto pálido e a respiração falha, trazendo a notícia que destruiria qualquer esperança de recuperação imediata. Ele tinha acabado de descobrir que a única estrada de acesso a Bom Retorno estava completamente interditada por um desmoronamento imenso que bloqueou qualquer passagem de veículos. O impacto dessa informação foi como um tiro no peito de Roney. Aquele show que ele tinha organizado com tanto esforço e que era sua última cartada para conseguir o dinheiro necessário e pagar as dívidas simplesmente não poderia mais acontecer. Sem estrada não haveria equipamento, sem estrada não haveria público e sem estrada o show que Roney devia para a cidade e para os investidores se transformou em um pesadelo logístico sem saída. O desespero de Alaurzinho ao dar a notícia só mostrava o tamanho do buraco onde todos estavam se enfiando. O evento que salvaria a honra do empresário agora era apenas um cartaz inútil pregado nos muros de uma cidade isolada do resto do mundo. Enquanto o caos financeiro explodia de um lado, os segredos do passado começavam a borbulhar na casa de João Raul. Agrado estava vivendo dias de pura angústia, sentindo o segredo que carrega queimar suas entranhas como ácido. Ela olhou para João Raul e sentiu que não dava mais para esconder a verdade sobre o que aconteceu entre os dois há tantos anos. O peso da omissão estava deixando Agrado doente e ela decidiu que era a hora de colocar as cartas na mesa, doa a quem doer. Ela se aproximou dele com as mãos tremendo e começou a preparar o terreno para a revelação que mudaria a percepção de João Raul sobre toda a sua existência. O clima entre os dois ficou denso e pesado, como se o oxigênio tivesse sumido da sala. Agrado abriu a boca para contar tudo, para revelar a verdade nua e crua sobre o passado deles, mas no exato momento em que a primeira palavra decisiva seria dita, a porta se escancarou violentamente. Valmir entrou na sala, interrompendo o fluxo da conversa e cortando o ímpeto de Agrado como uma lâmina afiada. O susto foi tão grande que a verdade voltou para o fundo da garganta de Agrado, deixando apenas um rastro de frustração e medo no ar.
João Raul, que já vinha sentindo algo estranho há muito tempo, não deixou passar a reação do pai. Ele ficou observando o comportamento de Valmir com uma desconfiança que beirava a paranoia. O jeito defensivo do pai e a forma como ele interrompeu Agrado acenderam todos os alertas na mente do rapaz. Ele percebeu que havia um jogo de sombras acontecendo bem debaixo do seu nariz e que Valmir estava fazendo de tudo para manter certas portas fechadas. Vendo que a situação estava ficando perigosa demais, Agrado resolveu mudar a estratégia para tentar proteger João Raul de um mal maior. Ela o puxou para um canto longe dos ouvidos de Valmir e soltou um alerta desesperado. Ela contou sobre o vício destrutivo de Valmir em jogos de azar, revelando que o homem que João Raul deveria respeitar estava na verdade afundando a família em um mar de aposta e perdas financeiras impensáveis. A revelação caiu como uma bomba na cabeça de João Raul, que começou a entender por que o pai estava agindo de forma tão errática e misteriosa nos últimos tempos. O chão parecia ter sumido sob os pés do jovem enquanto ele processava que o herói da sua infância era na verdade um homem escravo de seus próprios impulsos e vícios. E quando parecia que nada mais poderia acontecer para agitar a pacata, mas turbulenta Bom Retorno, uma figura de impacto cruzou os limites da cidade, trazendo consigo uma aura de renovação e incerteza. Ana Castela chegou em Bom Retorno com o sol batendo no rosto e uma determinação que não passava despercebida por ninguém que cruzasse o seu caminho. A chegada dela não foi apenas um evento social, mas sim o início de um novo capítulo onde as emoções seriam testadas ao limite máximo. Ana trouxe consigo um ar de mistério e uma força que prometia mexer com as estruturas já abaladas da cidade. Enquanto ela descia do carro e olhava ao redor sentindo o clima pesado de Bom Retorno, Luan ainda estava lá longe sofrendo por Eduarda e Rony ainda estava no seu escritório, tentando entender como a promessa de Zilá funcionaria diante de uma estrada bloqueada. A presença de Ana Castela é o ingrediente que faltava para essa mistura explosiva de traição, medo e dívida se transformar em um incêndio incontrolável. A tensão entre o que foi prometido e o que realmente pode ser feito começou a corroer os nervos de todos. Zilá observava a movimentação da cidade com um sorriso enigmático no rosto, como se cada obstáculo que aparecia para Rony fosse apenas mais uma peça que ela poderia usar a seu favor no futuro. Ela sabe de coisas que ninguém mais ousa imaginar e o fato de a estrada estar interditada parece dar a ela ainda mais tempo para tecer sua teia em volta do empresário desesperado. Rony, por sua vez, começou a sentir que a ajuda de Zilá pode ser o seu maior erro, mas o medo de perder tudo o impede de recuar agora. Ele está preso entre a cruz e a espada, entre a falência pública e um acordo sombrio com uma mulher que ele mal conhece de verdade. O isolamento de Bom Retorno por causa da estrada fechada criou uma redoma de vidro onde os conflitos internos se intensificaram ao ponto de qualquer pequena faísca poder causar uma explosão de proporções épicas. João Raul, agora com a semente da dúvida plantada por Agrado, começou a investigar cada passo de Valmir. Ele passou a olhar para as contas da casa e para as saídas misteriosas do pai com outros olhos. O vício em jogo de Valmir não era apenas um problema financeiro, era uma traição à confiança da família e João Raul sentia que precisava fazer algo antes que todos fossem parar no meio da rua sem nada. A angústia de saber que o pai está jogando o futuro deles em mesas de apostas clandestinas tirava o sono do rapaz e o fazia questionar tudo o que ele acreditava ser verdade sobre sua linhagem. Agrado, por outro lado, continuava vigiada por Valmir, que parecia saber exatamente o que ela estava tentando fazer. O jogo de gato e rato entre os dois dentro daquela casa era sufocante e cada vez que eles se cruzavam no corredor era possível sentir a eletricidade da verdade querendo sair e o medo da mentira tentando abafar tudo. No centro de tudo isso, Eduarda continuava seu jogo perigoso de olhares com Leandro sem perceber que estava destruindo o homem que sempre esteve ao seu lado. A paixão ou o interesse súbito que ela sentia por Leandro era como uma droga que a cegava para as consequências de seus atos. Ela não via o sofrimento de Luan, ou talvez fingisse não ver para não ter que lidar com a culpa que já começava a pesar nos seus ombros. Leandro, por sua vez, parecia aproveitar a atenção de Eduarda, alimentando o conflito sem se importar com quem saísse ferido no processo. A rivalidade entre Luan e Leandro, que antes era velada, agora estava se transformando em algo físico e violento que prometia explodir a qualquer momento no meio da praça principal de Bom Retorno.
A chegada de Ana Castela trouxe uma nova dinâmica para as alianças da cidade. Quem ela vai apoiar? Quais são os seus verdadeiros motivos para estar ali justamente quando tudo está desmoronando? Essas eram as perguntas que pairavam no ar enquanto a noite começava a cair sobre a estrada bloqueada. O show cancelado deixou um rastro de frustração em toda a população que esperava por um momento de alegria em meio a tanta crise. Roney sentia o ódio do povo crescendo contra ele e Zillah apenas observava das sombras esperando o momento certo para dar o seu próximo passo. O destino de Bom Retorno estava agora nas mãos de pessoas que escondem segredos profundos e que estão dispostas a tudo para manter o poder ou para descobrir a verdade. O clima de incerteza e perigo nunca foi tão real e cada batida de coração em Bom Retorno parece seguir o ritmo acelerado de uma tragédia que ninguém consegue evitar.